Olá, aqui é Priscila Mello, da De Família. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui na Anfarmag, contando um pouco da nossa experiência em trabalhar com famílias empresárias. A De Família é uma consultoria voltada para famílias empresárias que os apoia na estruturação do seu patrimônio e manutenção da sua qualidade de vida. Bom, hoje a gente veio aqui para dar uma dica para vocês. E a dica de hoje, nós vamos falar sobre a relação profissional marido e mulher, versus marido e mulher. Existem os casais que estão juntos por afinidade e pelo patrimônio. Eu já me deparei com as duas situações ao longo da minha carreira e para cada um tem uma característica diferente a abordagem. Então, quando esse casal está por afinidade, geralmente é um casal que construiu, que por uma contingência da vida montou um negócio, começou junto e foram interagindo e eles têm algumas características. Essa afinidade não foi à toa e ela foi construída. E ela foi construída através de alguns pontos onde eles acertaram, mesmo que intuitivamente. Esses casais que estão por afinidade, geralmente eles têm papéis e responsabilidades claras, cada qual cuidando de suas atribuições do dia a dia. Isso facilita demais, por quê? Porque eles não misturam as estações, cada um está cuidando de uma determinada área dentro da farmácia, e isso facilita com que as coisas fluam de uma forma melhor. Aqueles casais que não estabeleceram esses critérios, geralmente, quando um está fazendo, o outro está, enfim, começa a virar uma confusão e um lugar de desavenças. E eles usam uma linguagem única para falar com os filhos e familiares. Por quê? Porque eles sabem que uma contra-ordem, uma contra-informação, se eu falar, se eu não apoio o meu cônjuge ou ele não me apoia, isso vai gerar ruídos na família e vai gerar um monte de manipulações e de situações que poderiam ser evitadas com a simples união do casal. E geralmente os casais que estão em harmonia, eles têm um pacto muito estruturado em relação a isso. E mesmo que eu diga, bom, fala com o seu pai ou fala com a sua mãe, isso já tem meio que um jogo construído entre a gente para poder lidar com essas questões. Isso é muito saudável. O que eles têm feito e quais são as dicas que a gente deixa aqui? A dica seria, se você é um casal que está em harmonia e que as coisas estão prosperando juntos e que vocês estão evoluindo no seu negócio, um ao lado do outro, enfim, estabelecer um tempo para pensar juntos na estabilidade financeira do casal. Por quê? Porque vocês estão acostumados a trabalhar arduamente. Mas pode ser que conforme vocês comecem a organizar a sua estrutura, vocês possam ter um tempo maior para vocês. E é importante que vocês criem essa estabilidade financeira. Então, é um plano do casal, onde vocês vão olhar para não depender exclusivamente mais do seu negócio, criar outras fontes de renda para ficar mais tranquilo e para poder, de fato, depois partir para o segundo passo, que é criar um projeto conjunto de bem-estar pessoal de longo prazo. Então, não vamos... se a gente quer ter a casa na praia, ou se a gente quer ficar mais tempo na praia, a gente tem que começar a planejar isso antes. Porque pode ser que as coisas não vão acontecer no tempo. Só que se eu não começar a planejar, elas não vão acontecer nunca. Então, eu adoraria ir velejar, mas eu nunca me planejei para isso, eu nunca prospectei onde eu iria, que praia seria, como seria, certamente eu não irei. Então, a gente tem que começar a pôr as metas do casal para que vocês possam caminhar juntos. E preservar a sua individualidade e o espaço próprio na relação. Espaço próprio de interesses pessoais. Geralmente, os casais que estão em harmonia, eles já têm esses espaços meio que delimitados. Então, um gosta do carro antigo, o outro gosta de ouvir jazz, o outro gosta de tomar café com as amigas, enfim. Mas isso já está meio que estabelecido e é importante que essas coisas continuem acontecendo, porque isso areja a relação e ajuda com que as coisas fluam melhor. Já aqueles que estão juntos pelo patrimônio, e que muitas vezes falam, eu não posso me separar, a gente tem tudo isso aqui junto, como é que a gente faz? A maior parte das famílias que eu lidei que tinham essa situação, quando a gente foca na governança familiar e na estruturação do patrimônio, muitas das vezes a grande questão é só essa organização patrimonial. Então a dica é partir para a governança familiar, entendendo que o mais importante é a preservação do patrimônio. Porque a gente confunde muito a relação marido e mulher com essa organização patrimonial. E muitas vezes a gente permanece numa relação que muitas vezes já até se desgastou e a gente
fica nessa situação, às vezes, porque realmente a gente sabe, a gente gosta de viver nesse modelo e talvez a gente vai continuar vivendo, mas isso não tem nada a ver com a organização do patrimônio. E que se eu não organizar esse patrimônio claramente, o que vai acontecer? Eu vou dar essa contra-informação com os filhos e as coisas não vão ficar claras. Então é muito importante que eu comece a organizar esse patrimônio e comece a colocar a governança familiar à frente de uma possível separação ou não. E caso ocorra a separação do casal, como os nossos filhos são em comum, é importante que a gente trabalhe nessa validação das regras e a criação de como vamos nos compor, independente de qualquer separação de fato ou não. Eu tive um caso que após todo um processo que a gente viveu de uma possível separação, o que o casal chegou à conclusão? Vamos organizar nosso patrimônio, que cada um mora numa casa, a gente vai namorar. E eles estão assim, estão muito felizes, o patrimônio está organizado, eles vivem muito bem, só que eles mudaram o formato de relacionamento deles. Por quê? Porque o importante é que a gente entenda que essa construção e tudo isso que foi feito, com certeza foi feito em consenso e foi feito construído. Mesmo que um estava em casa cuidando dos filhos e o outro estava trabalhando, foi um pacto até ali. E desfazer desse pacto tem que ter todo um respeito para desmontar isso e para reconstruir uma nova história. No acerto perante o seu cônjuge, validar o esforço de ambos e chegar a um acordo da forma de organização desse patrimônio. É muito importante porque assim, uma das coisas que eu percebo na governança, como especialista lidando com isso, é que na maior parte das vezes o que a gente está falando de fato é de algo que vai além da governança. A gente está falando em algo que tem a ver com respeito, que tem a ver com construção desse futuro. Então, apesar da ferramenta ser governança familiar, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma organização de continuidade de vida. Então, se eu fizer uma saída catastrófica com a minha esposa ou com o meu marido, o que vai acontecer? Isso tudo vai gerar retorno negativo, e que não é legal. É legal que os dois saiam muito bem, que os dois possam evoluir e que os dois sejam muito felizes. A criação das regras de governança impactam na forma da gestão do patrimônio e impacta nessa organização do patrimônio. Às vezes você não vai conseguir sair, essa forma de saída vai ter que ser construída e alinhada. E é importante que seja feito harmoniosamente. Isso é mais uma dica da De Família. Agradecemos a atenção de vocês.